Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados, fazendo menção ao abandono e dificuldade à acessibilidade das pessoas. Nosso grupo ele é formado pelos seguintes participantes: Bruno Nogueira, Miriam Silva, Ricardo Luiz Contessoto, Rogério Macedo e Rogério dos Santos. Este trabalho abordará os reflexos do crescimento desordenado das cidades no tocante ao direito básico de ir e vir. Como referência, nós utilizamos o bairro Vargeão, daqui de Jaguariúna, nosso polo, interior de São Paulo. Vamos fazer uma explanação do que acontece num bairro de periferia na cidade. Nesse exemplo, mostramos o quão são esquecidos e abandonados os pontos de ônibus e calçadas das vias públicas. Com o crescimento desordenado, podemos verificar como esses recursos necessários e simples ficam à mercê do abandono, do rearranjo das vias públicas por causa do assentamento da população sem as devidas precauções e organização dos projetos, as condições financeiras de cada proprietário de imóvel, já que a lei é que o calçamento, a manutenção deste, fica de obrigação do proprietário. E é o que vemos como é apontado nesse slide. Podemos deixar de enfatizar que algumas melhorias já foram feitas. Reforma do ponto, limpeza do mato, isso já ajuda. Porém, temos que olhar a necessidade da população como um todo, onde temos que prover acesso a pessoas portadoras de deficiência, como pessoas com deficiência visual. Verificamos a falta de sistema no chão comum para pessoas dessa deficiência, indicando a localização. Ou espaço para o cadeirante no ponto. O banco poderia ser menor e poderia ter um local indicado para este ficar confortavelmente no aguardo do ônibus. Também vemos que na calçada não há rampa de acesso para o mesmo, nem mesmo faixa de segurança na área do ponto. Nesse slide, podemos ver que a insegurança é inerente e evidenciada
pelo abandono. Vemos deficiência na iluminação, falta de calçamento, falta de guia, falta de acesso a portadores de deficiência, rua sem sinalização, mato alto e tudo o que pode trazer de insegurança para o usuário dessa região. Então, se a pessoa tiver a necessidade de aguardar o ônibus nesse ponto durante a noite, então o risco de assalto é grande, né? E que poderia ser resolvido de uma maneira simples. Risco de acidente, por exemplo, né? Porque não há uma definição clara aonde termina a rua e aonde começa a calçada. Falta de sinalização, né? E tudo vemos que está amarrado com o crescimento desordenado e a falta de planejamento. Que soluções podemos trazer? Será que é muito difícil de resolver esses problemas? Será que essas soluções só dependem do poder público? Será que nós não podemos fazer nada? Nesse esboço, apontamos que, mesmo sendo um simples ponto de ônibus, ele pode ser agradável a quem utiliza. Ele pode passar segurança para quem utiliza. Ele pode passar o conceito de preservação da natureza, né? Utilizando o sistema de coleta seletiva. Tem a área bem definida ao usuário, né? Então, sabemos onde o ponto termina, onde começa a rua. Iluminação, o verde. Então, temos que ter o olho na necessidade da população local, trazendo soluções práticas e objetivas. Construções com planejamento adequado trazem interação social e acesso às pessoas com deficiência, fazendo com que essas tenham uma vida melhor, tenham condições de locomoção adequadas. Vemos nesse slide exemplos de construções feitas com planejamentos pensando nessas pessoas portadoras de deficiência, como cadeirantes, né, tendo o local correto para o acesso à calçada nas dimensões corretas. Então, tanto vai servir para as pessoas comuns como pessoas portadoras de deficiência, sendo que, de forma alguma, vai trazer malefícios a essas pessoas, e sim os benefícios, né? Com uma iluminação adequada, o comprimento correto das calçadas, né? As dimensões. O planejamento é a base de tudo, e a execução em cima do que é planejado, com visão nas necessidades das pessoas, é que traz o bom projeto em ação. Podemos promover a criação
de áreas de convívio com foco em acessibilidade e interação social. Isso é muito importante para a saúde das pessoas que ali convivem, promovendo assim a interação de pessoas portadoras de deficiência, como pessoas de terceira idade, crianças, adultos que trabalham e têm um momento de descontração, as pessoas de terceira idade fazendo a manutenção da saúde mental, locais para fazer a descarga do estresse do dia a dia, que é de rotina pesada. Essas praças traz um bem social para a comunidade que ali vive, que é de ganhos sem precedentes para a saúde individual de cada um. Às vezes, não se resolve problemas com soluções demasiadamente caras e mirabolantes, mas sim com simplicidade e bom senso. Nesse passo da apresentação, elaboramos uma proposta para a urbanização do ponto de ônibus para o bairro, onde planejamos este ponto de ônibus de acordo com as necessidades da população local. Com foco na segurança, colocamos faixas de pedestres e guias para delimitar o que é calçada e o que é asfalto. Para portadores de deficiência, colocamos acesso para cadeirantes nas guias e um local para ele ficar confortável na sombra, no ponto, com um recuo dos bancos. Para portadores de deficiência visual, colocamos na calçada indicação para sua localização. Colocamos também cestos de coleta seletiva para abordar a conscientização da população no tocante à preservação do meio ambiente. Nessa ideia também, construímos e elaboramos o ponto de ônibus com materiais que são recicláveis. Obrigado. Até a próxima.